Hoje, um convidado de garbo e elegância, mestre Goulart de Andrade aqui na programação Confesso que ajudei na claque aqui. Tá vendo? Sabrina Sato. Oi, Emílio. Goulart está comemorando 50 anos de jornalismo. Monte. Você já imaginou quantas pautas, né? Em 50 anos de jornalismo? E está com o seu programa Comando da Madrugada, todo mundo conhece, na Band, 00:30 todo sábado. É verdade. Não, e tem mais de... É verdade, você tem mais de 12 mil gravações, 12 mil horas de fitas gravadas. Exatamente. Do Comando da Madrugada? E um problema é porque ainda não consegui doar o acervo. O acervo, eu preciso doar esse acervo para que as pessoas que estejam estudando jornalismo então possam saber como não se faz e como se faz, vendo como não se faz e entender como deve ser feito. Fiz uma proposta para algumas universidades. Está andando esse projeto, é o projeto da minha vida agora. Ó, que chique. Eu vou fazer faculdade de jornalismo. Não tem muita coisa, né, pra quem tá estudando agora, pra molecada, não tem muita coisa assim, a história de televisão, desse negócio, né? Não tem, o material que existe... Esse material tem só 28 anos, então eu acho que a essência do comportamento nesse país aqui é bem maior. Mas 28 anos é para você ver um pouco a cara dessa de uma geração. História. É uma geraçãozinha. Acho que eu contribuí. Eu preciso dizer para vocês que, acima de tudo, eu respeito essa oxigenação que é sempre necessária na nossa profissão, ou no nosso meio. E essa oxigenação que vocês dão com essa interpretação nova, criativa de se comunicar. Aquela coisa rasteira. Estou honrado de estar aqui, porque eu fiz isso há 28 anos atrás na Rede Globo Televisão e o Boni queria me trucidar. Mas depois... Você fazia na Globo aquele Globo Shell Report? Shell Especial. Globo Shell Especial. Primeiro era assim... Era o embrião do Globo Repórter. Do Globo Repórter. E depois a gente emendou... O Comando da Madrugada. Não. Plantão. Que a história do Globo Repórter, ela começou assim, com o Globo Shell Especial, que era uma vez por mês. Era quinta-feira, não era? Quinta-feira, uma vez por mês. E fez sucesso. E o Bonifácio queria uma periodicidade semanal. Aí nos preparamos para fazer isso. Nos preparamos significa o grupinho da Blimp. Sempre esses grupos saudáveis de comunicação independente. Eu sou independente desde que nasci na profissão. Nunca tive uma carteira. Você nunca teve um carimbão lá? Nunca? Tive um. É mesmo? Onde foi? TV Jornal do Comércio do Recife, aquela que falava para o mundo. É mesmo, Goulart? Você só trabalhou assim com carteira assinada na... Só. Globo já era independente? Sempre foi. Com a sua produtora, eu você comecei... fazendo tudo direitinho? É isso? Sempre você teve a sua beleza estou vai Ó, eu vou falar pra você, o Goulart é um dos maiores pegadores. Não. Daqui a pouco ele vai te oferecer um vinho. Aí ele sabe tudo de vinho. Pergunta quantas vezes ele casou já. Tinto. Quantas vezes ele casou? Pergunta pra ele. Já casou 18 vezes. Um champanhe. O Goulart é sedutor, Sabrina. E ela com duas taças. Eu tenho um compromisso com a minha babá. Nossa babá. Sim, compromisso que eu aceitei intrinsecamente quando ela me manipulava. Eu tinha meus 4 anos e tal. E ela já... Nossa! Cai! E ela me colocou no trilho, né? Disse, olha, você vai, meu filho. Babado. Você casou quantas vezes? Quantas vezes você casou? Quantas vezes você casou? Vamos lá. Quantas vezes você casou?
7 vezes? 7 vezes. Vote. Você é mulherengo, hein? Esse acredita no casamento. Tá vendo só, Sabrina? Eu acredito nas mulheres. Aliás, eu tenho uma frase aqui do meu queridíssimo amigo Leon Eliachar, que é de uma outra geração, mas é muito parecido com o que vocês falam. Ele dizia assim: bons tempos aqueles em que a comunicação era mais fácil porque não havia tantos meios de comunicação. Era mais fácil encontrar mulheres difíceis. Bons tempos aqueles em que as mulheres gostavam de homens bonitos e os homens bonitos gostavam de mulheres. Leon Eliachar. Tá vendo? Mestre do humor. Tá vendo só? Parabéns pra ele. Muito bem. As perguntas tubular aqui no pâniconainternet.com.br. Eu tenho uma. O Zé Fofinho. Oi, tudo bom, senhor? Sim, Zé Fofinho. Senhor, tudo bom? É o senhor. Como é que o senhor tá? Eu assisti muito programa dele. Eu queria saber se já teve medo de fazer alguma matéria. Você entrevistava travesti, aquele pessoal armado lá, com navalha. Já deu medo alguma vez? Alguma matéria? Em algumas, sim, claro. Dá uma travada? Se você se propõe a ser aventureiro, você precisa respeitar o medo, né? Eu costumo estar diante do medo com medo. Então, eu tive sim. Uma vez eu fui fazer uma matéria no 9º pavilhão da casa de detenção e o diretor disse: aí eu não entro porque era dia de visita e os presos estavam todos no pátio. Eu perguntei: o que eu faço para entrar? Você tem que combinar com um deles aí. Encosta ali que você já vai ver que vai chegar um. Aí chegou um e falou: conheço você, eu vou deixar você entrar, mas é 15 minutos. Entrei, eu, Capeta e meu pessoal. Fizemos o que queríamos. Aos 15 minutos o cara encostou de novo. Pode ir embora. Pode ir embora. E como eu sei que bandido respeita um acordo, sempre, filho do bigode, eu agradeci isso aí. Mas eu tive medo de estar ali dentro. Bastante. Você fez também aquela matéria lá no Juqueri. Isso que eu ia falar. Essa foi bem legal. Aquela do Juqueri também, né? Pô, fez um monte de matéria, né, Goulart? Que a gente lembra até hoje, né? Coisa que marcou, né? Foi a primeira vez que a gente viu o negócio. Foi a primeira vez que eu vi, por exemplo. Travesti eu nunca tinha visto. Aí travesti, aquele negócio de se vestia, saia de lixeiro. Como se faz? Como assim? Não. Como se faz no quadro? Não, mas não era trocando. Era pele do lobo. Pele do lobo. Você sabe mais do que eu. Pele do lobo. Que você foi no circo. Fui ser palhaço, fui ser motorista de trem, como é que é? Maquinista. Eu fui ser... Sei lá, fui ser tanta coisa. Mas, sabe o que é? Eu tenho que deletar hoje muita coisa daquilo que aconteceu na minha carreira. Mesmo porque eu me considero a minha carreira é um ofício. É uma coisa que eu faço todo dia. E tenho amor por fazer isso todo dia. Sou um sobrevivente, porque eu sempre precisei ter um emprego e não consegui até hoje. Não é? Viu, Tutinha? Mas, e consegui levar o meu trabalho, que não é uma carreira só, é um trabalho, essa vida inteira, indo buscar o meu próprio recurso. Então, eu me considero um sobrevivente, a favor. E sinto hoje a necessidade de jornalistas como nós, que podemos opinar, como vocês, que fazem um jornalismo de humor opinativo. Eu acho isso muito legal. E, enfim, vamos continuar. Eu até poder... Com a célula-tronco, acho que vou viver uns 124. Ótimo. Agora, o Goulart também foi ele que colocou o Faustão na televisão. Mais do que nunca, né? Galera. O Faustão quem descobriu foi o Goulart. Fazia aquele programa aqui na Gazeta, lembra? Era no Teatro Gazeta, no Teatro Brigadeiro. Então, ele fazia na palhaçaria Pimpão. Mas TV Gazeta aí, aquele programa. Era maravilhoso. Palhaçaria Pimpão. Era um programa do Osmar Santos que o Faustão apresentava, chamado... Balancê. Sabe tudo esse menino.
Aí eu fui lá fazer uma matéria, uma reportagem com ele fazendo um programa de rádio. Falei, Fausto, você está fazendo televisão no rádio. Tô mesmo. Não é? Mais que nunca. Então, Fausto, vamos fazer televisão na televisão? Opa! Eita! Demorou, meu! E aí mas o programa dele, o primeiro programa do Faustão, os caras mais velhos vão lembrar, tinha uma escada, não é? Era o cenário, era só uma escada e uma penteadeira. Isso, era só que era pro Tatá e o Escova mudarem o visual, né? Por exemplo, que nem o Faustão, ele foi muito reverente na época, tal. Hoje em dia ficou milionário e tal. Você acha que o dinheiro tira aí o brilho, essa criatividade das pessoas, a pureza? Olha, eu vim aqui com habeas corpus, tem certas coisas que eu não vou responder. Eu e o Duda Mendonça. Não sei, não posso falar. Não. Mas você acha que o dinheiro corrompe a criação? Eu acho que o dinheiro é necessário, desde que você saiba usar, né? E se comportar com o mesmo esplendor de caráter que você tinha antes, quando era duro. Não é fácil, mas é possível. O dinheiro, então, faz o artista se perder. Ele perde o fio da meada, assim. Eu não estou falando do Faustão, né? Não. Estou falando em geral, generalizando essa história. Em geral. Eu acho que a falta de dificuldade para você ir buscar as coisas te tira um pouco do eixo da criatividade, né? Então, pasteurizaram o que o Faustão fazia bem. E ele só foi contratado pela Globo, na época, porque ele fazia bem aquela irreverência que vocês fazem bem com o Pânico. Se vocês forem contratados por uma emissora que vai pasteurizar o que vocês fazem, acabou. Então, continuem assim, mesmo ganhando essa fortuna que eu sei que vocês ganham. Muito bom. Perguntas para o professor. Pois não, dona Amanda. Então, ele mostrou uma cirurgia de coração que o senhor mesmo sofreu, né? O senhor não ficou em nenhum momento... Senhor. Ai, deu um medo. Boa tarde, até a próxima. Tá me imitando. Perdeu o pescoço. Não sei falar assim. Ele tava fazendo a matéria e sofreu um ataque. Daí você sofreu um ataque. Daí você acabou tendo que mostrar a sua cirurgia e tal. Você acha isso certo, se envolver tanto com a matéria a ponto de você se tornar um personagem? Esse é um estilo que eu criei. Eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho manual. Eu tenho um manual no jornalismo, que é ética. Que eu sigo, que eu cumpro. Agora... Eu acho até interessante quem souber fazê-lo, porque estou parecendo Jânio Quadro. Porque é a maneira de você conseguir levar a verdadeira realidade se você tiver isso na própria pele. Por isso chamava-se Na Pele do Lobo. Mas você sofreu ataque fazendo a matéria. Como que é? Não, eu fui entrevistar o Zerbini para um programa novo que a Globo criou, chamado Domingo Gente. O programa até nem estreou. Foi só piloto. Foi porque o âncora, que era eu, teve um piripaque. Pro UTI. Ai. E na frente do Zerbini eu tive uma dor de angina. Porque eu não sabia que era angina. Hoje eu sou meio cardiologista, mas na época eu não sabia nada disso. Pensava que era estômago. E aí o Zerbini olhou para mim e falou assim, peraí, você deita aí que eu quero te fazer um examezinho. Isso tudo gravando. Tomou a dedada. Não, isso tudo falando. Aí ele falou, olha, você vai ter que fazer um exame agora, que é uma cinecoronariografia, porque está muito parecido com dor do coração isso aí. Com um ataque cardíaco. Eu falei, tudo bem, mas eu estou aqui com a equipe, deixa eu gravar? Porque eu quero aproveitar, né? A câmera está aqui, estou pagando o capeta. Estou pagando. O dinheiro está pagando o câmera. O taxímetro está rodando. Aí ele fez um acordo comigo e deixou que eu gravasse. E foi aí que começou o Globo Repórter, ou Coração, que foi talvez o Globo Repórter que até hoje, na estatística da Globo, tenha dado maior audiência.
que era não só minha cirurgia, mas cirurgia depois de outras pessoas, porque aí eu dei uma continuidade mostrando todas as cirurgias do coração que possam ser feitas, inclusive as que são feitas em bebezinho, que é fantástico, é sensacional. E foi assim, foi circunstancial, aproveitei que eu estava ali, eu era a matéria-prima de mim mesmo e mandei ver. Corajoso. Olha aí. Tá vendo, Corajoso. O Goulart de Andrade, ele me marcou assim, quando eu era molequinho e tal, pá. Que foi a primeira vez que eu vi uma mulher pelada na minha vida. Que ótimo. E uns striptease ótimos. É verdade. Você não teve a babá que eu tive. A mesma do Carim. Mas então, eu vi, acho que eu tava com meu avô, ele tava vendo, meu avô safado, meu avô. Aí a gente chegou, eu e meu irmão, na sala, ele tava vendo aquilo, a gente olhou, o que é isso? Ele, sai daqui! A gente pegou e ficou zoando meu avô, a gente viu. Isso mais ou menos em 85, 84, no SBT, se eu não me engano. Teu programa era no SBT, não era nem na Globo, eu acho. Ele começou na Globo, depois foi pro SBT. Carreira TVS, foi Gazeta, tem a história do Boni comigo e o Armando Nogueira, né? Porque o programa na Globo era sujeito a CGJ, Central Globo de Jornalismo, CGJ. E eu era Central Globo de Produção, que era o Boni. CGP. Se eu caísse no jornalismo, ia ter aquelas restrições todas de manual do jornalismo da Globo. E eu estreiei o programa dizendo pro Boni, olha, eu quero fazer... Tá cumprido isso? Não, tá beleza. Eu quero fazer uma entrada entre os filmes de sábado para domingo. Quero o Comando. Quero o Comando da Madrugada, que era nome da Globo já. Isso. Não era meu. E aí ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, o registro da Madrugada de São Paulo. Só São Paulo, Boni. Ele falou, ótimo, faz. E eu fiz. E o primeiro programa foi como se faz um jornal. Eu fui para o Estadão, e para não ter grilos de Estadão e Folha, e botei no ar. Só aquela matéria tinha 20 minutos, então o intervalo do filme, depois as pessoas ficaram em conflito, não sabia se assistia o filme, se assistia o programa. Matéria. E aí o Boni veio na segunda-feira e disse assim, olha, você quebrou o padrão da Globo. Eu falei, então, vamos parar. Paciência. Vamos parar. Ele falou, não, já fez sucesso. Já que agou, deixa, né? Deixa que é. Deixa. E aí ficamos assim 2 anos. E ele controlando o Armando Nogueira. Se o Armando estiver ouvindo, essa história ele não sabia. E fizemos um tipo jogo duplo, né? Segunda-feira, de vez em quando o Armando estava perto dele, ele telefonava para mim, me dava uma bronca. Para, essa merda que você está fazendo aí. Aí depois dizia, não, o Armando estava aqui. Então. Um dia ele me disse o seguinte, estou cansado de segurar essa barra. Vamos parar? Eu falei, vamos. Você me dá o arquivo, que eu já gravei, já tinha 2 anos. Dou. Levei o arquivo e fui para a Gazeta, que era a última no Ibope. Era a última colocada. E minha audiência ficou em primeiro lugar. No primeiro sábado do Brasil. Olha a fera aí, olha aí. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Já tem um monte de pergunta aqui pro Goulart. Ó, estão querendo saber qual curso você fez. Tem um monte de gente aqui com perguntas pro Goulart de Andrade. Você continua mandando a sua, pâniconainternet.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta hoje. Mestre Goulart de Andrade aqui na Jovem Pan. Hoje aqui no Pânico, Goulart de Andrade, jornalista, 50 anos de jornalismo, e ele do Comando da Madrugada, todo sábado, 00:30, na Band. Perguntas aqui no pâniconainternet.com.br. Eu tenho uma questão. O Bola tem pergunta. Vamos agora aqui a Glenda. Na ordem? Vamos lá. A Glenda, a nosso ouvinte Robert aqui, tem uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, menina. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, menina? Então, Goulart, sábado passado eu vi um pedacinho do seu programa sobre a violência contra as mulheres, né? Uhum. Então me surgiu uma dúvida. O que é pior, um homem que bate numa mulher e paga uma cesta básica, ou uma menina que rouba um pote de manteiga e fica 4 meses na cadeia? Sua opinião pessoal sobre isso. Bom, se você excluir a menina que roubou a manteiga, porque isso para mim não é um crime, inevitavelmente um homem que bate numa mulher
ele deveria ser taxado como crime hediondo, sendo direito a sursi inafiançável. Eu só não gosto de mulher magra, que machuca a mão. A mão dói. Gordinha é gostoso, mas magrinha... E você enrola um pano na mão pra não marcar, não, você toma meio Black Label. Não, e o garrafa de tequila? Você não sabe nem o que você tá fazendo. Não é o caso da Sabrina. Você dá com o vaso na cara. Evidentemente. O vaso na cara. Evidentemente, não é, Sabrina? É verdade. Tenho uma pergunta pro Goulart. Goulart, você fez faculdade de jornalismo? Eu fui formado... Em publicidade? Não. Não? Na rua. Não. Fazendo. Que é a melhor escola, fazendo. Né? É a melhor escola. Na minha opinião, né? Quando eu comecei a fazer jornalismo... Nem tinha faculdade. Não existia faculdade. Existiam os jornais onde você tentava fazer um trabalho e a partir daí tem até a famosa frase do porta de cadeia, jornalista de porta de cadeia, advogado de porta de cadeia, que você sempre começava pelo policial, né? Eu comecei escrevendo uma crônica de cinema para um jornal do Samuel Weiner, chamado Última Hora. E fui cronista de cinema, porque eu fazia cinema. Eu comecei tudo fazendo cinema. Eu tive uma produtora com o Joaquim Pedro de Andrade, e o primeiro documentário que a gente conseguiu fazer foi sobre Brasília, a construção de Brasília. E daí para frente, o Fernando Barbosa Lima me conheceu num cineclube desses aí, em que eu fazia palestra, e me convidou para fazer um programa chamado Preto no Branco, na TV Rio, no Rio de Janeiro. E foi aí que eu comecei a minha carreira de jornalista de televisão. Você começou lá com o Walter Clark? Com o Valtinho Vento, vulgo o Vento. Vulgo Vento. O Vento é uma das cabeças mais criativas que eu conheci no jogo do marketing. Loucaço, né? Eu li o livro dele, bacana o livro dele. Muito. Campeão de audiência. Fala uma coisa, disse que é verdade que ele te convidou para ir para a Globo, para ser diretor, você falou, não quero essa porcaria dessa TVzinha ali. É verdade? Nós estávamos... Mas você ia fazer o que lá? Você ia ser diretor de quê? De jornalismo? Eu ia ser o Boni. É mesmo, É verdade, nós nos encontramos numa camisaria, porque começamos juntos no Rio de Janeiro, na TV Rio. E aqui em São Paulo a gente estava na Praça Dom José Gaspar, ali no Paribá, que era um reduto de boêmios, e o Vento, tô te procurando. Falei, que bom te ver aqui, o que você está fazendo em São Paulo? Nós compramos uma emissora e queria que você dirigisse a parte artística da emissora. Falei, que emissora? Você lembra do jornal O Globo no Rio? Falei, mais ou menos, porque naquela época era Jornal do Brasil, Última Hora, né? Tribuna da Imprensa, O Globo, lembro. Então, o Roberto Marinho comprou uma emissora aqui de São Paulo e vai fazer uma rede e tal. Eu falei, o que você quer? Você vai trabalhar com a gente? Eu falei, você tá louco? Eu tô na Tupi. Tupi era... Tupi era Globo. Eu quero lá... Globo. Eu sou aventureiro, mas nem tanto. E ele, daí a algumas horas, na casa do Erlon Chaves, o maestro, convidou o Boni para a mesma coisa. E por circunstância, eu fui à casa do Erlon Chaves para falar com ele, porque eu dirigi um programa na Tupi, que era o fantástico da época. Tinha jornalismo misturado com música, com isso, com aquilo e tal. E estava lá o Boni, o Walter Clark, aí o Walter falou assim para mim, o Boni topou. Eu falei, que legal, parabéns e tal. E foi embora para minha Tupi. E ele ficou na Globo. E a Tupi depois quebrou. A Tupi quebrou, né? A Globo é a Globo. Goulart, deixa eu fazer mais uma pergunta. Louco, bicho. Olha aí, pera aí, meu. Ele é muito experiente e tudo. 50 anos de carreira. 50 anos de carreira. Já fez de tudo. Tem alguma coisa assim que você ainda não fez de reportagem que você tem vontade de fazer? Sempre tem. Todo dia, pra mim, é um dia novo, Sabrina. Eu tenho a consciência de que, para mim, o jornalismo é um ofício mesmo. Então, todos os dias eu procuro aonde vou para encontrar um pôr do sol para mostrar para você.
Por quê? Essa é a característica do repórter que está todos os dias trabalhando. Ver alguma coisa e querer transferir isso para outras pessoas. Essa é a minha equação de trabalho. Muito bom. Muito bem. Ceninha. Beleza. O Senna tá quietinho, vai lá, Senna. Não é todo dia que Goulart de Andrade uma palestra que todo mundo tá gravando pra ter referências. Exatamente, Senna. Qual o gênero de matéria que ele mais gosta de fazer? Matérias. Matérias, né? Eu gosto de comportamento, eu gosto de investigação. Para mim, reportagem é a minha vida. Matéria que mais enche o saco é o quê? É investigativa, né? Mas tem que ficar lá, plantado, esperando. Não fica ansioso. Pô, que hora eu vou colocar isso no ar? Vai ficar pronto, achar o... Ela depende mais da ética, a investigativa. Ela dá mais trabalho por isso. Eu me lembro quando eu fui fazer uma matéria sobre a exumação do cadáver do PC Farias. Eu tive que rebolar para fazer aquilo com características minhas, né? Que é ali, ao vivo, na hora. E consegui, mas sofri bastante, porque difícil, certas situações você tem que pular por cima do muro. Então, e às vezes você esbarra naquele limite da ética e você começa a ter preocupação, porque ultrapassar o limite da ética é o maior crime que um jornalista possa fazer. Então... Tá vendo, Sabrina? O que você quer, ó? Robert. Ô, louco, bicho. Tô cumprindo o meu papel, poxa. Vai lá. Faz o meu marido, Valnei. Beijão, Valnei. Valnei. Tá com esse nome também? É meu amorzão. Mandou uma mensagem pra eu perguntar pra você se você se machucou naquela reportagem na Ilha das Serpentes, que ele deu muita risada. Eu também dei risada depois. Eu quero ir pra Ilha das Serpentes. Vai lá. Vai ver a cobra. Então já tá combinado, sexta-feira nós vamos. Então beleza. Goulart te leva, ele conhece. Você vai ver a serpente do Goulart? Você vai ver. Muito bem, Mendigão. Fala, Mendigão. Tô bom? Eu queria saber, assim, porque ele é um cara que faz jornalismo diferente, ele vai meio na contramão do que pode ser feito na televisão, né, Leonardo? Eu queria saber, tipo, o jornalismo dele não dá certo na Globo, né, Leonardo? Eu queria saber... Não dá certo, é porque eu tava até comentando agora... Que ele não gosta de ser engessado, ele gosta de fazer do jeito dele. Não sei se é a televisão que tá meio caretona. Esse documentário aí que fizeram os meninos do tráfico, lá do Falcão. Sim. Os meninos do tráfico. Todo mundo comentou falando que era a última... Revolução jornalística. Jornalismo. Mas não foi o Goulart, já fez coisa mais... Tudo isso que o Goulart já fez. Eu não sei se vocês viram a matéria que ele fez em Portugal. Eu vi. Você viu aquela matéria em Portugal? Pô, isso aí já é um negócio que... Né, por que tá acontecendo isso lá? A televisão que tá careta, os caras estão muito careta, tá muito... As pessoas esquecem, eu acho. Será que esquecem? Provavelmente tem as duas coisas juntas. Essa pasteurização do jornalismo, que virou um padrão. A Record, o jornalismo é igual da Globo, que é igual da SBT. Então, quando surge assim uma coisa diferente como nós e como o Falcão... Come o Falcão. Quando eu fiz a matéria lá em Portugal, a proposta era mostrar drogas fora do país Brasil. E eu fiz em Portugal e fiz na Holanda. É um produto social importante e foi posto no ar, teve a sua repercussão. Imagino que se eu tivesse posto no Fantástico, eu teria tido a mesma repercussão que o Falcão teve. Mas não é nada revolucionário, né, cara? Pô, revolucionário. Não é mas é interessante pelas crianças. A minha falou que a turma não lembra. A minha foi revolucionária porque ela foi exibida há 8 anos atrás e as circunstâncias que aconteciam lá no Casal Ventoso, que é o nome do bairro em Lisboa, que abriga todos os drogados portugueses,
tem uma população de mais de 10 mil pessoas transitando na rua com seringas espetadas nos braços. Sem tirar a seringa do braço. Quer dizer, isso é heroína aquilo lá, né? Heroína. Não, é impressionante. Essa matéria é muito bacana. Mas a turma não lembra, não passou nada. A nossa função é fazer. Então, e mostrar. Mas você acha que o cara lembra, por exemplo, eu acho que eu gostaria de ser um cara como você, assim, que fez uma matéria, sei lá, 10, 15 anos atrás, e ela tivesse presente na vida. Você acha que as pessoas lembram o quê? Porque tocam elas ou pelo pioneirismo do negócio? Pelas duas coisas. Primeiro porque você as surpreende, né? Como o Carioca, por exemplo, nunca tinha visto uma mulher pelada, foi ver num show do Kilt. Inclusive que o Comando da Madrugada mostrava. Era bom. Agora, aquilo era o registro da noite de São Paulo. Você chegou a pegar alguma lá, não? Direto. A carinha dele. Só pra saber. A carinha dele. Porque tinha umas mulheres ótimas. De graça ainda. Umas mulheres ótimas. Eu sou fiel. Tinha pergunta na Kilt, ele falou. Tá bom. Kilt era bom, né? Putz, aquilo na vida eu me acabava. Então, é só completar, eu queria saber quem que ele admira hoje como jornalista, assim, Cabrini, esses caras que tentam fazer matéria no estilo da sua. Quem que você admira? Você fala, você é um jornalista diferente, bom. Tem vários, tem vários. Mas tem um jornalista que eu admiro muito, trabalhei com ele e que não faz televisão. Chama-se Sérgio de Souza. E um outro jornalista que eu admiro muito, que também é um sobrevivente, chama-se Mino Carta. Então, mas tem muitos jornalistas excelentes. Desconhecidos da mídia eletrônica. Fala um nome. Cabrini. Marcelo Rezende. Cabrini é um grande repórter. Márcio. E as gostosinhas? Tem umas repórteres bem gostosinhas. Tem. Lá em Patrícia Brasília. Poeta. Essa foi pra Vamos na Band News agora que eu vou falar um bagulho pra você. Puxa vida. Você gosta de jornalista? Eu faço exercício só por hoje, né? As bonitinhas, Mulher do Tempo. Tem um, não tem? Uso o meu habeas corpus aí. Então, falando assim sobre TV e tal, o que você acha de... Senhor. Senhor. Desses jornalistas que acabam sendo celebridades, acabam aparecendo mais na mídia que a própria notícia. Tipo o Pedro Bial, que ele é no correspondente. Eu acho. Agora ele é apresentador do Big Brother. Vitor Júnior. Fátima Bernardi. O Márcio. Ele não vai falar. Eu acho celebridade uma bobagem. E acho que todo jornalista exerce a sua função sem precisar ser celebridade. Se transforma nesse termo aí que você está falando, eu acho que é por circunstância, pelo veículo que está, pela exposição que tem, e não por vontade própria, não acredito que nenhum Pedro Bial da vida que tenha querido ser celebridade. Não. É consequência mesmo. Acho que sim. A própria imprensa cria isso, eu acho. Exatamente. Eles criam o veículo hoje, porque o jornalismo hoje, ele tem uma interferência muito forte de gestão, de marketing, de todas essas coisas. Quem tem uma empresa como a minha, por exemplo, precisa se preocupar com o pagamento da conta no fim do mês. Então, você precisa entender por onde caminha. Por isso que é difícil você se concentrar como matéria-prima de você mesmo. Eu sou chefe de mim mesmo, porque eu como repórter, sou empregado da minha empresa. Eu não caminho de uma forma diferente como repórter, mas preciso ter uma visão de empresário como dono da empresa. Isso é difícil. Eu não sei se eu estou confundindo a sua pergunta, mas... quando o jornalista se transforma numa celebridade, vamos chamar disso, é por circunstância do próprio veículo, que conduziu ele para isso, porque ele é a matéria-prima do veículo. Para o veículo é importante que ele seja muito conhecido. Até porque quando o cara tá zapeando, o cara para ver o nego, né? Exatamente. Que dá audiência, que dá comercial e paga esse negócio. Boa, tem outro programa também que copiou um pouco o seu também, que fez um grande sucesso, que foi aquele documento especial na Manchete. Lembra que era feito pelo cara Warner lá. Que fazia filme brasileiro, cara. Hoffner lá. Como é que é? Documento especial. Roberto Maia. Não, ele é o apresentador, mas o cara que fazia... Irado aquilo. Nelson Hoffner. Era irado. Bom programa. Irado. Audiência... Bom. Eu gosto muito do
Antônio Abujamra fazendo provocações. Sensacional. Eu gosto também. Ele não quer vir aqui. Ele não quer vir aqui. É muito bom, muito bom. A gente já tentou muito trazer ele. Mas ele é maravilhoso. Ele é muito bom. A cabeça maravilhosa. Ele é um cara culto. Pô, pede pra ele vir aqui. Abu, deixa de ser chato. Ele falou, não quero, não vou, não conheço, não sei o que é. Ele sabe o que é. Ele sabe o que é. Mas ele adora fracassos. Então bem. Então vai vir. Fracassos próprios, né? Eu fui vê-lo outro dia aí no Teatro do Paulo Goulart N7 Bruno, que é um projeto maravilhoso, teatro nas universidades. Vocês sabiam que 65% dos jovens da universidade nunca foram ao teatro? Imagina. E o Paulo e a N7 estão levando esse projeto para dentro das universidades. E estava lá o Abu fazendo provocações. Eu assisti na faculdade, provocações. Maravilha. Puta, que menino. E ele estava triste. Eu falei, você está triste por quê? Porque eu estou sendo aplaudido. Adoro vaias. Boa. Bom, vou tocar mais uma música, daqui a pouquinho tem mais. Próximo bloco, pergunta de ouvintes aqui. Boa. Pâniconainternet.com.br. Hoje, o mestre Goulart de Andrade aqui na Jovem Pan. Bem, estamos de volta aqui com o Goulart de Andrade. Mande a sua pergunta. Você acabou de fazer a pergunta, agora... Ai. Mendigo tem pergunta, mendigo. Ô, Goulart, queria saber qual foi a sua reação quando você viu estreando na TV o Ratinho, o Gilberto Barros. Foi naquele tipo de programa que é o que você fazia, tá vendo lá no fundo. Agora você batia na mesa com o pau, falava mal da Leonardo, da gente. Falava mal assim da situação do país, Você descia a lenha mesmo, como ele começou a fazer depois. Qual foi a sua reação? Você olhou e falou, os caras tá me imitando? Ou não? Não. Saber. Mas era igual, não era? Ele ficava com a cacetete na... É o Borghetti. Não. É o Borghetti. Onde é o Borghetti? Tá louco, mano. É o Borghetti. Tá louco, É o Borghetti. Ele confundiu. Ele confundiu. Você gosta do Borghetti? Ele confundiu o Goulart com o Borghetti. Você gosta do Borghetti? Você sabe o que tá acontecendo? Sem ofensa. Você gosta do Borghetti? Esse seu bigode tá ridículo. Goulart, Tá confundindo. Muita noitada. Não. Muita noitada. Não. Muita noitada. Muito vagão plástico. Você gosta do Borghetti? Gosta do Borghetti? Não. Muito bem. Bola. Eu queria saber, o Goulart foi um dos primeiros caras a abordar a AIDS no Brasil em 84. Na época, quando você fez a matéria e tal, você achava que era uma coisa séria ou era uma bobagem aí, na turma não ia dar muita atenção? Eu achava ninguém que... conhecia, né? Como eu tive um contato muito próximo com um terminal nessa primeira matéria, me chocou muito, né, a situação dele. Eu imaginei que se isso virasse uma epidemia, seria uma coisa muito séria. Mas ninguém tinha a noção naquela época do que seria, do que aconteceu depois. Foi o primeiro programa de televisão que exibiu alguma coisa a respeito, com o professor Paulo Roberto Teixeira, e que também não tinha a ideia, nem como cientista que era, do que iria acontecer depois. Imagino que a contribuição, mesmo que tenha sido mínima, deu para alertar um pouco das cabeças. Boa. E sobre a gripe aviária, você vai fazer reportagem também? Não entendi? Gripe aviária. Ela tá gripada, ela não tá sabendo o que ela tá falando, tá gripada. Sobre a gripe aviária. Puta lá, miséria. Se você pretende fazer alguma reportagem. Não, por enquanto não, porque tá muito longe de nós isso ainda, né? E acho que não é uma pandemia, por enquanto, não é? Acho que não vai chegar aqui, não. Tomara, né? Deus te ouça. Exatamente. E aí? Amanda, você... Então, sobre merchandising no programa, você tem algo contra, já fez, faria, alguma coisa? Eu, se tiver que pagar a conta no fim do mês, tenho obrigação de abrir o espaço para fazer. Não, mas você faria igual o Milton Neves, Brahma, não sei o que. Não faço. Eu, pessoalmente, não faço merchandising. Eu permito, dentro do espaço do programa, da minha mídia. Aliás, se você quiser depois contatar você,
Agora, eu como jornalista e como âncora do programa não falo comercialmente. Não faz mas exibo se for necessário. Da mesma forma que o Tutinha vende espaço comercial no jornal da Jovem Pan, da mesma forma que o Estadão vende e tal. Para faturar um troféu. Eu sou, além de um programa, eu sou o meu próprio veículo. Eu tenho que pagar a conta, a folha de pagamento no fim do mês, aquelas coisas todas. O Capeta agora já está com a conta paga, porque ele já subiu. Ele já subiu. E qual você acha mais difícil, empresário ou jornalista? O câmera. Um acidente de moto. Faz o quê? Uns 8 anos. 8 anos. Aliás, veio uma piadinha aqui sobre o Capeta. Ai, gente. Que o Geraldo Magela, o nosso ceguinho Robert, mandou. Ele falou o seguinte, eu não quis tocar nesse assunto, filho. Vai falar da pessoa que já não está mais aqui, mas como a piada é boa, não podemos perder a piada. Ele perguntou pro Goulart se você acha que se você fosse trabalhar na Record, o seu cinegrafista poderia ser o Capeta? Parabéns, Geraldo. Parabéns, Magela. Jamais. Tá respondido. Sai, Capeta. A reação geral respondeu. O cara vai estar na Record. Quem é esse? Esse é o Capeta, entra comigo, porra. Os caras excomungam ele lá. E o Vem Comigo que ficou, né? Porque o câmera... Né? O câmera era o Capeta. Era o Capeta e o câmera, o telespectador também, então... Ele ficava sempre conversando com... Vem comigo. E o Capeta... Vem comigo. Nasceu tudo naquela discoteca Toco, aqui na Zona Leste. 5 mil pessoas, eu entrei com a câmera junto com ele, olhei, tinha que atravessar o salão para mostrar como é que funcionava aquilo. Falei, Capeta, vem comigo, sem corte. Vem comigo. Aí fui indo na frente, ele com a câmera atrás, eu vem comigo. Depois eu fui vendo a edição. E achei que era interessante esse tipo de... Um bordão legal. Bordão. Aí usei... E esse plano sequência, né? Que agora falam plano sequência, que é muito usado hoje. Quem inventou aqui o seu amigo presente e tal. Professor, plano sequência. Plano sequência. Essa linguagem que você tem hoje. Vocês não sabem nada, vocês precisam aprender as coisas. Entendeu? Vocês precisam aprender as coisas, dona Amanda. É uma vergonha fazendo jornalismo. O Borghetti é muito bom mesmo. O Borghetti é bom. Boa, Borghetti, boa. Pois não, a nossa Robert hoje. Essa é... Já vou tacar o sapato. Mendigo, esse negócio de pau na mesa eu não entendi, viu? Vou te mostrar já, velho. Vou fazer mais uma pergunta pra você, a última, tá, Emílio? Que seja a penúltima. Qual que é a diferença pra você entre sensacionalismo e reportagem investigativa? Porque o que estão fazendo com a morte da Ariclé Pérez, pra mim, é sensacionalismo. Super. Você é cheia de dar opinião. A bigode. Boa pergunta. É a bigode. Meu sonho é ser jornalista e eu vou ser jornalista. É a bigode. Você sabe que a pior coisa... Vai abrir uma banca de jornal. O ouvinte vai ser jornalista. Tem que se colocar no lugar dele. Um dia eu vou ser uma grande jornalista e vocês vão me entrevistar aqui. Vamos te entrevistar com a sapatada. Deixa o Leôncio. Vai abrir uma banca de jornal. Esse negócio, como é que o cara sabe sensacionalismo do inusitado, do diferente, do... A diferença está na condução. Na linha da condução do negócio. Exatamente. Na categoria, no elan do... Exato, na ética. Só, é isso. A ética rege tudo. O sensacionalismo é a busca do escândalo. Isso não confere quando você está investigando algum material. Muito legal. Investigação é investigação. Não precisa ter escândalo. Mesmo que você esteja mostrando uma... como as suas matérias, né? Porque, você tá ali, aquelas matérias de travesti que você fazia, não é? Numa época que ninguém via isso em casa, né? Não é? E eu lembro lá do cara se aplicando Você botava um silicone líquido. Silicone líquido. Era horroroso. Nossa. Não é? Isso faz 10 anos? 20, mais. Quanto tempo faz? 27 anos. 20. Naquela época, mostrar uma cena dessa é extremamente chocante. Poderia cair para esse lado de sensacionalismo. Mas era uma chamada de atenção para
os costumes que estavam sendo exibidos, que contraria tudo, não é, de um ser humano. Era a responsabilidade do jornalista de exibir aquilo com aquela linha tênue da ética para não cair no sensacionalismo. A do queimatório foi legal também, eu fiquei com medo. Você viu a do queimatório? Eu vi essa aí. É a mesma história. Você sabia como se crema uma pessoa? Eu vi. Não. Então, o repórter foi dizem que Clodovil, quando morrer, quer ser cremado, né? Eu sabia? Quero. Pra queimar rosca pela última vez. Quer ser cremado aqui quando eu não sabia que era com caixão e tudo. Eu não sabia. Você achou que era queimado uma bandeira? Não, pensei que a pessoa... O cara enfiava um espeto em você e te cremava. Churrascaria! Não, eu não sabia que cremava. É um jegue, né? É um jegue, eu sei lá. Eu não sou filho de coveiro. O cara enfia um espeto em você. Eu pensei que colocava a pessoa lá, tipo é feito em Israel, sei lá, na Arábia é assim, a pessoa fica... Numa fogueira. Não, a pessoa é assim. Era um fogueira de Israel? A pessoa tá louco, com cachorro e tudo, eu não sabia. Cachorro enfia um espeto no furico e sai na testa, o espeto e vai lá e torra a pessoa. Não sabia. Tá louco. Ficou sabendo depois Fiquei da sabendo que era com... No caixão. Eu não sabia, pensei que era colocar a pessoa sem caixão, sem nada. E você sabia que japonês guarda cinza na caixinha dentro de casa? Não é só japonês, não. Quem crema guarda cinza. Credo. Imagina. Você acha que a TV... tem o dever de educar, sempre assim, passar uma reportagem didática, que nem essa que acabou ensinando como se crema uma pessoa? Dever não. Sempre tem esse dever? Não, dever não. É um veículo de formação de opinião, como qualquer veículo jornalístico. O dever de aprender é seu, se quiser, ou da população. Estamos falando de jornalismo na televisão, não é? Jornalismo. E isso não... É uma maneira de você informar para formar opinião. Essa é o meu conceito do jornalismo de televisão, ou de qualquer jornalista. Muito bem, mas não é educar. A televisão não é educar, não é o educar. Telecurso 2000. Não, o cara que quer aprender, ele vai estudar, não vai assistir televisão. Isso que eu tô falando. Então, televisão é entretenimento. Exatamente. Vai educa todo mundo. Ele disse que ele foi o primeiro cara a pular de paraquedas, filmando, é verdade? Foi verdade. Disse que ele foi o primeiro programa. Foi a primeira vez que o próprio repórter saltou, filmando a si próprio, foi em 1900 e eu fiz essa matéria na época que eu fazia a Pele do Lobo. Você saltou sozinho? Não, eu saltei com o instrutor. Às vezes ele fez o curso, saltou sozinho, que tem demais. Depois eu saltei sozinho. Ô, Goulart, aqueles programas aquele Shell especial lá, que você fazia, era tudo película, não era? Película. Era película, filme mesmo. Filme, levava... Onde existe esse material? Existe hoje? No CEDOC da Globo. Tá tudo na mão da Globo. Tá. Porque a película... Eu tenho alguma coisa, mas já passei para vídeo, né? A gente fazia em 16mm. Era filmado. Depois ia para o laboratório, depois ia para a moviola. Dava um trabalho danado para fazer, uma matéria de 1 hora que ia para o ar, levava 30 dias, 40 dias para fazer. Por isso a periodicidade era complicada e tinha que ter muitas equipes para fazer. Exatamente. Quando se transformou em Globo Repórter. Muito bom. Você fez a época que o cinema era dublado ao vivo? Não, eu fiz um programa na TV... Aquela que faliu no Rio. Al Jazeera. Continental do Rio de Janeiro. Continental. Nem conheci. Eu ia nos consulados, pegava os filmes do consulado, levava para casa, passava o som para um gravador, traduzia. Eu vou contar, isso vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Traduzia, depois ia para a emissora, no dia do programa ao vivo, não tinha videotape. Eu botava um locutor sentado na minha frente, um sonoplasta do meu lado e o cara do filme solta o filme. Soltava o filme, sobe o som. Locutor. Eu tirava toda a trilha sonora do filme do original e fazia ao vivo. Eita! Quem sabe faz ao vivo, olha aí, meu. Muito bem.
Infelizmente. Nenhuma de ouvinte. Deixa o tio aí, mano. Deixa o Borghetti. Obrigada pela aula. Aí, Um pouquinho, deixa o Borghetti aí. Você sabe quando nós temos, né, o prazer de receber um cara como o Goulart de Andrade, o programa ganha, sim, não é? Um brilho. Prestígio, ganha em prestígio. É verdade. Goulart, obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês. Parabéns. Obrigado ao seu público. E... Vem comigo. Boa. Aí, parabéns. Goulart de Andrade. Salve, salve, galera.